Olá, olá para você de todo o Brasil que está nos acompanhando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Está começando mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, aqui de volta à apresentação do programa. Estamos ao vivo nessa tarde do dia 14 de outubro, nesta sexta-feira, para falar sobre greves. São necessárias ou são ultrapassadas? Elas são mais justas ou mais incômodas? Nós queremos saber a sua opinião, as suas perguntas a respeito disso. Ligue para a gente, 0800 619 619, a ligação é gratuita. Você pode mandar um e-mail também para participaçãopopular@câmara.gov.br, sem cedilha e sem tio. E pelo Twitter, se você usa o Twitter na internet, pode mandar uma mensagem para o usuário @participaçãopop. E a gente vai discutir na hora aqui a sua opinião, a sua pergunta com os nossos convidados. Nós temos aqui o Jaci Afonso, que é secretário de Organização e Política Sindical da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Falei certo seu cargo, Jaci? Falou. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Participação Popular, viu? Espero que goste do programa. Temos também o Cristiano Noronha, figurinha, uma daquelas figurinhas carimbadas aqui da TV Câmara, está sempre com a gente. Mais uma vez, Cristiano, bem-vindo, né? Cientista político, ainda está dando aula, Cristiano? Não, parei, mas pretendo voltar em breve. É professor universitário, Cristiano Noronha, cientista político. E nós vamos discutir também com pessoas que estão passando pelas ruas de Brasília, pelo centro de Brasília, que vão conversar com a Dini Moraes, nossa colega da Rádio Câmara, que está lá, semana passada estava aqui no meu lugar no estúdio e agora está lá de volta à rodoviária. Oi, Dini. Oi, Fabrício, seja bem-vindo. Bom, hoje à tarde a gente está aqui na rodoviária do Plano Piloto, certamente o lugar mais movimentado de Brasília, da capital federal de todos nós brasileiros. Aqui a gente vai perguntar para as pessoas o que elas acham dessa questão das greves. As greves mais incomodam do que trazem melhorias para os trabalhadores? Bom, eu quero falar para você uma curiosidade. Você sabia, Fabrício, que a greve ela era um crime até 1946, ou seja, somente há 65 anos a greve passou a ser um direito dos brasileiros? Interessante, você estudou direitinho, hein, Dini? Dei uma lidinha. Sempre antes. estuda bem, né, pro programa. Dei uma lidinha. Mas, bom, de qualquer maneira, a gente já tem um convidado aqui para conversar com a gente. É o Carlos Adriano, ele que é sushi man e mora no Guará, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Carlos, o que você acha das greves dos trabalhadores? Agora, recentemente, que a gente viu greve dos bancários, greve dos correios. Isso interfere na tua vida? Assim, no momento, por um lado, a gente apoia a greve dos bancários, mas, pelo outro lado, ela prejudica muita gente que é trabalhador, que tem os nossos compromissos no dia a dia, né? Por exemplo, eu estou me sentindo prejudicado. Eu pago as minhas contas no dia, mas minhas contas chegam tudo atrasado. Quer dizer, eu vou pagar mais juros, taxa de juros a mais, e eu vou me complicar, porque para mim tentar negociar essas contas, eu vou ter que fazer uma proposta para ver se eu consigo pagar minhas contas em dias. Mas você acha justo que eles fazem greve ou não? Assim, por um lado a gente acha justo, né? Mas por um lado prejudica quem? A população, que somos nós. E paga nossos impostos todo dia. Entendi. Bom, o Carlos Adriano, então, ele que é morador do Guará, ele acha que é justo fazer, mas de qualquer forma atrapalha a vida da população. Essa é a nossa primeira opinião, Fabrício. Assim que a gente tiver outros, a gente volta a entrar ao vivo, então, aqui da rodoviária. Maravilha, Dini. Seja sempre bem-vindo aí. Foi interessante o que o nosso sushi man, aí, entrevistado, falou, porque é a opinião de outras pessoas que entraram em contato com a gente para já falar um pouquinho sobre o tema do programa dessa semana. Antes, eu quero lembrar a você que esse assunto que nós estamos discutindo no programa de hoje, as greves, também é tema do E-Democracia, o portal da Câmara dos Deputados, para debates entre as pessoas mesmo. E esses debates podem ser usados pelos deputados, pelas comissões aqui, justamente para desenvolver novas leis. São debates que vão acrescentar na elaboração de leis, por isso é importante você participar, dê a sua opinião, você como cidadão vai fazer a diferença. Entre no edemocracia.câmara.gov.br. De novo, edemocracia.câmara.gov.br. Está rolando o bate-papo já agora durante o programa, então dá um pulinho lá para ver. Hein? Nós temos alguns recadinhos tradicionais aqui das pessoas que entram em contato com a gente, mandar um beijo especial para a Aline Cruz, de Fernandópolis, São Paulo, que assiste sempre o programa. Muito obrigado, Aline, pela audiência. Um beijo aqui para a Carmen Bissacô, mandou um e-mail para a gente, não disse de onde é. Um abração para o Wesley Sardeiro, pelo Twitter, né, que está acompanhando a gente também há alguns programas, já está sempre com a gente. Atos Miralha Cunha, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Valéria Padilha da Silva.
Também tivemos algumas pessoas que colaboraram para o programa sobre endividamento do brasileiro, educação financeira, o programa do dia 7 de outubro. A Eliana Chaves Cavalcante, a Tatiana Barbosa Posca, de Ribeirão Preto, São Paulo, Wilson Martins, Rio de Janeiro, capital, Lamartine Guimarães, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Teve mais gente aqui, depois eu vou ler o nome para não deixar passar em branco a sua participação aqui. E vamos começar, então, o nosso bate-papo. Jaci Afonso, secretário de Organização e Política Sindical da CUT, a famosa CUT. O momento parece ser de greves que há muito tempo não se via aqui no país, um momento de tantas greves pipocando, Jaci. Tem greve dos Correios que acabou agora, durou 28 dias, cerca de 180 milhões de cartas, contas e encomendas atrasadas, prejuízo acima de 20 milhões de reais, e o TST decidiu que deve haver um desconto de 7 dias do salário. Já tivemos greve do metrô em São Paulo no fim de maio, comecinho de junho, uma greve enorme, como sempre, paralisa a capital paulistana, né? Médicos fazendo paralisações pelo país todo aí, contra planos de saúde por melhorias de condições de trabalho, tanto na iniciativa pública como também na privada, né? E nas casas beneficentes também. Petroleiros estão em campanha salarial, ameaçando greve. Em Minas teve uma greve de 112 dias de professores. No Ceará, 63 dias de greve também. Terminaram recentemente essas greves. Polícias, no Ceará, Paraíba, greve dos bancos ainda acontecendo. Está havendo uma negociação hoje, né, Jaci? Isso, nesse momento. Nessa sexta-feira, aqui nessa tarde de sexta-feira, em que estamos ao vivo aqui no Participação Popular, está havendo uma negociação justamente entre a FEBRABAN e o Comando Nacional dos Bancários. O que está havendo, Jaci? Qual foi a mudança no cenário? Que no governo Lula, a gente viu durante 8 anos aí uma tranquilidade sindical, os sindicatos, inclusive, passaram a ser parte do governo, e agora, parece que no governo Dilma a coisa está desandando nesse aspecto. Aquela paz toda que existia desandou. O que mudou exatamente para que essas greves estejam pipocando pelo país? Não, primeiro nós temos greves dos mais variados formas, motivos. Por exemplo, a greve que você citou, da educação de Minas Gerais, como do Ceará, é uma greve para cumprir o piso nacional da educação, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Lula. Eu não acho que tenha mais greves. O que há um momento em que a economia está crescendo e nós, trabalhadores, a greve é o nosso último recurso. Nós não gostamos de fazer greve. Esse é o último recurso. A database dos bancários, eu sou bancário há 34 anos, a nossa database é 1º de setembro. E todo ano acaba tendo greve, né? Não, então, eu acho que esse é um dado que tem que ser analisado. Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso não teve greve. Porque era uma política hostil aos trabalhadores, uma política de redução da categoria bancária, de demissão de PDVs, e a economia agora está crescendo. Então, portanto, o crescimento, nós queremos distribuição de renda. Se você vê a lucratividade que os bancos estão tendo, é uma coisa exorbitante. E, portanto, esses bancos, os banqueiros, não querem distribuir, seja melhorando a nossa participação de lucros e resultados, seja melhorando o salário dos trabalhadores. Eles apresentaram o índice da inflação, apenas de correção, e ontem apresentaram um índice de 8,4%. Esperamos que nesse momento da negociação, está o Rodrigo, presidente do nosso sindicato aqui dos bancários de Brasília, o Carlos Cordeiro, presidente da nossa confederação, estão lá negociando e espero que apresentem a proposta. Então, não há os salários, as PLRs, por exemplo, de executivo desses bancos. PLR é o quê? É uma participação de lucro e resultado, um bônus pelos resultados, pelos lucros. Então, tem dirigente, presidente de banco, que o bônus, ou a PLR que ele recebe num ano, é maior do que toda a vida de um bancário trabalhando. De salário inteiro, né? Então, portanto, nós queremos essa distribuição de renda e, portanto, as greves no sentido de que a gente possa repartir esses lucros e esse crescimento econômico em vários setores. Não é só a direção dos bancos fez, são os bancários, as bancárias e todos os trabalhadores que produziram esse lucro e aumentaram essas receitas. E, portanto, nós queremos um aumento real de salário. Fazer mais ou menos a mesma pergunta aqui para o Cristiano Noronha, cientista político que está com a gente aqui no Participação Popular. Cristiano, o que você enxerga aí da pacífica convivência entre as centrais sindicais e o governo federal, né, no caso o governo Lula, e agora por que está havendo isso? Existe alguma motivação
política realmente, ou é uma mera coincidência que agora, já nesse primeiro ano de governo Dilma, estejam acontecendo tantas greves pelo país? Bom, pode ser uma coincidência, mas existem também fatores interessantes aí, né? Você olha, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele nasceu do movimento sindical. Ele tinha uma relação bastante amigável com o setor sindical. Então ele dialogava muito bem, ele tem origem aí, ele tem amigos pessoais dentro do movimento sindical. Então é natural até que o diálogo flua melhor, né? Coisa que não acontece com a presidente Dilma. Ela não tem origem no movimento sindical. Ela enfrenta, portanto, até, de certa forma, mais resistência política do que o próprio ex-presidente Lula enfrentava. Agora, existem também alegações econômicas por parte do governo, não digo que essas alegações econômicas estão certas ou não, mas o fato é que o governo, a gente já tem uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 7,3%. Então, a alegação do governo é de que se eventualmente cede aos reajustes salariais de diversas categorias, essa inflação pode até estourar ainda mais, penalizando ainda mais a população. E, sem dúvida nenhuma, isso está sendo utilizado como também instrumento como um argumento contra os aumentos. De discurso contra um aumento. Existe também um outro debate de pano de fundo aí, nessa história dessas negociações, que é a velha questão da indexação da economia. Eu concordo com o que falou aqui o Jaime em relação aos lucros. São realmente fabulosos e montantes extraordinários, né? Fruto até parte dela cobrados de tarifas bancárias que as pessoas sequer conhecem, juros. Claro, fica à vontade. Acho que todo o nosso Fabrício e todos os câmeras, os telespectadores, eles vão no banco, faz uma transferência de recursos no caixa eletrônico, paga boleto bancário, faz saque, faz tudo isso, que é serviço que anteriormente era feito por bancários, e o banco cobra. Continua cobrando. Ou seja, todos são bancários, porque faz serviço de bancário. As tarifas são as mesmas, não maiores. Mesmo você trabalhando gratuitamente, fazendo esse serviço gratuitamente para o banco depois te cobra a tarifa sobre aquilo que você fez para o banco. Mas existe uma tradição, que isso é uma coisa que eu acho que o país tem que resolver, que é a questão da indexação da economia. Não dá para a gente caminhar no discurso de pressão de reajustes salariais baseados em inflação, porque a gente continua trazendo um resquício de uma época inflacionária, quando a inflação batia 40% ao mês, 80% ao mês, se justificava você ter. Agora, quando a gente está numa outra realidade, não se justifica. É preciso enfrentar esse debate sobre a questão de indexação da economia. Mas me permite fazer também uma observação. A única coisa que não está indexada no Brasil é salário. Contratos de privatizações que foram feitos de telefonia, de atualização de aluguéis, tudo isso está indexado, exceto o salário. Então, portanto, nós defendemos, tá certo, que não são os salários, os aumentos de salário que geram inflação. E nem o fato dos outros estar indexado e o salário dos trabalhadores não está indexado. Então, é necessário estabelecer um mecanismo de reposição. Mas isso entra nesse debate, né? Já é o que eu estava falando. Isso aí o governo alega, ainda que isso não faça parte, e o governo não enfrente isso é utilizado como argumento. Então, alguém aí não está jogando limpo, né? Com o argumento. Então, se você enfrenta o problema e se você define essas regras de desindexação da economia, como que funciona claramente, esse tipo de argumento não pode mais ser usado. Aí o debate já está intenso aqui entre Jaci Afonso da CUT, o Cristiano Noronha, cientista político, e algumas participações que já estamos recebendo aqui pelo 0800 de pessoas que estão sempre com a gente, estão sempre acompanhando a gente. Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, todo o programa